Brasil Colônia. Como você nunca viu. A realidade esquecida. Antes do café. Antes do café, antes do ouro, antes mesmo do Brasil ser chamado de Brasil, existia um país moldado por silêncios, por estruturas invisíveis e por uma realidade que ninguém ousa contar. Neste vídeo, vamos mergulhar em uma história que os livros apressadamente folheiam. O Brasil Colônia como você nunca viu. Aqui, não falaremos apenas de engenhos e escravidão, mas das tramas ocultas que sustentaram o nascimento de uma nação. Você vai entender como a igreja controlava corpos e mentes, como a terra era mais valiosa que vidas, e como a ausência do café expunha uma sociedade ainda em formação, marcada por desigualdades profundas, pactos de silêncio e violência legitimada. Prepare-se para uma viagem no tempo que vai transformar sua visão sobre as raízes do Brasil. Uma realidade esquecida, que ainda molda o presente. O Brasil, colônia que os livros pincelam com datas, nomes de capitães e tratados comerciais, é na verdade um organismo muito mais brutal, improvisado e caótico. Antes do açúcar, antes do café, antes até de haver a ideia de um Brasil. O que existia aqui era um território esvaziado pela força e ocupado pela pressa. Um espaço tomado por interesses que vinham do outro lado do oceano, mas que encontravam resistência, selvas densas e uma geografia que não se dobrava fácil. A colonização não foi um projeto bem estruturado. Foi uma tentativa. Um ensaio conduzido à base da violência, do improviso e da sorte. Muitas vezes, da má sorte. Logo nos primeiros contatos, os portugueses entenderam que dominar essa terra não se faria com exércitos regulares ou planos racionais. Era preciso sujar as mãos. E fizeram isso com uma voracidade que não caberia em relatórios de oficiais. O pau-brasil foi a primeira riqueza extraída em escala. Mas ele não é só uma árvore. Ele é o símbolo de um pacto. A troca de favores entre os primeiros europeus e as populações indígenas, que os ajudaram a extrair, carregar, negociar. E em troca receberam espelhos, doenças e promessas que nunca seriam cumpridas. Era o começo da quebra, não apenas do território, mas da alma dos povos que aqui viviam. As capitanias hereditárias foram a tentativa de transformar esse caos em estrutura. Mas elas nasceram frágeis, mal delimitadas, entregues a nobres que sequer conheciam a terra que possuíam. Muitos nunca vieram. Outros vieram e morreram. E quem ficou teve que lidar com ataques indígenas, disputas internas, ausência de comida e a total ausência de qualquer senso de nação. O Brasil, nessa fase, era uma colônia desorganizada, onde cada pedaço do território era controlado por interesses distintos. A autoridade vinha por cartas, selos e cruzes. Mas na prática, a lei era a força. Quem podia mais, mandava. E quem mandava, fazia valer sua palavra como se fosse decreto real. As cidades não eram cidades. Eram pontos de apoio. Entrepostos comerciais que ligavam o interior bruto ao litoral europeu. Salvador, primeira capital, foi desenhada mais para proteger a fé e o ouro da igreja, do que para garantir bem-estar aos habitantes. As vilas cresciam ao redor de engenhos, não de ideias. O espaço público era reservado ao culto e à punição. Igrejas ao centro, pelourinhos ao lado, fé e castigo, perdão e violência. Essa era a equação cotidiana. A ignorância não era um acaso, era método. O analfabetismo era útil para o controle. A ausência de escolas para os colonos pobres era parte da lógica de manutenção de poder. Ensinar demais seria perigoso. Questionar? Ainda mais. A maioria vivia sem sobrenome, sem terra, sem poder. A colônia era um lugar de poucos que mandavam e muitos que obedeciam. Os que desobedeciam sangravam. O que se chama de formação do povo brasileiro começou nesse caldo de ausência. Ausência de direitos, de justiça, de reconhecimento.
O mestiço não era símbolo de diversidade. Era o retrato da violência sexual institucionalizada. O filho do Senhor com a escravizada não era celebrado. Era escondido, silenciado, usado. A casa grande e a senzala, antes de serem conceitos, eram geografias de opressão explícita. Tudo era feito para que o poder não mudasse de mãos. E o café? Ainda era um sonho distante. Nessa fase, o açúcar começava a surgir como esperança econômica. Mas o cotidiano ainda era marcado por dificuldades brutais, doenças, falta de estrutura e uma constante tensão entre os colonos e o governo, que lhes prometia apoio e só entregava cobrança. As ordens religiosas ajudavam a manter a estrutura. Com a catequese, plantavam a obediência nos corações. Deus não era refúgio, era argumento, era arma ideológica. O inferno era usado como ameaça, e o paraíso como desculpa. Em nome da salvação, aceitava-se a dor. E quem se revoltava era punido não apenas pelo rei, mas por Deus. Ou pelo menos era isso que diziam. Esse Brasil inicial, sem glória, sem heroísmo e sem café, foi o verdadeiro útero da nação. Um espaço onde as feridas abertas nunca cicatrizaram de verdade. Um laboratório de desigualdades que atravessaram os séculos e continuam presentes em nossas estruturas. Esse foi o Brasil antes do Brasil. Um país onde a ordem era imposta pelo medo e a esperança. Uma moeda rara. Um lugar onde a história não era contada. Era imposta. Um país nascido da ausência, moldado pela violência e silenciado pela conveniência. No coração da colônia, entre as plantações que ainda não eram de café e os engenhos que já se erguiam como fortalezas de açúcar, formava-se uma rede de controle muito mais profunda do que leis e armas. A verdadeira engrenagem que sustentava a ordem colonial era invisível, silenciosa e sagrada. Os donos da fé e da terra, padres, bispos, jesuítas, senhores de engenho e capitães do mato, construíram juntos uma arquitetura de dominação que agia de forma quase imperceptível, mas absoluta. Não havia necessidade de gritos quando a consciência já vinha domada. A catequese não era evangelização, era domesticação. A propriedade da terra não era só riqueza, era poder de vida e morte. A Igreja Católica, desde os primeiros momentos da ocupação, não foi uma instituição espiritual neutra, mas um braço essencial da colonização. As missões religiosas vinham com o selo da coroa e o aval do céu. Eram militares combatinas, agentes ideológicos com os evangelhos na mão, e a disciplina da cruz como método. Ensinar o Pai Nosso vinha junto da obrigação de abandonar o idioma nativo, os costumes tribais, os deuses antigos. Para ser salvo, era preciso ser outro. Para ser aceito, era preciso deixar de existir como se era. Os padres tinham mais poder do que muitos governadores. Em várias regiões da colônia, especialmente no interior, a palavra de um missionário valia mais do que qualquer alvará real. Eles decidiam o que era pecado e o que era crime, quem era puro e quem era ameaça. Suas mãos estavam nos batismos, nos casamentos, nas confissões. Eles sabiam quem dormia com quem cometia adultério, quem se embriagava, quem tinha sangue de negro, de índio, de europeu. Esse conhecimento era poder. E poder na colônia era sinônimo de controle. Ao lado da fé estava a terra. O Brasil. Colônia não era uma sociedade de cidadãos. Era uma sociedade de proprietários e despossuídos. A Carta de Sesmaria, documento que concedia enormes extensões de terra a quem se comprometesse a cultivar, era na prática uma permissão para dominar. Não havia fiscalização, não havia limite. Quem recebia a sesmaria, muitas vezes, a dividia com familiares e amigos, gerando linhagens de poder que se estenderiam por séculos. A terra dava comida, lucro e, acima de tudo, legitimidade. O colono sem terra não tinha direito algum. Trabalhava em troca de abrigo, comida ou promessa.
e vivia sob o risco constante de expulsão. A união entre igreja e terra criava um cerco moral e físico. O controle espiritual ensinava a obedecer. O controle fundiário impedia a mobilidade. Era uma prisão sem grades, mas com fronteiras bem definidas. O que parecia tradição era, na verdade, um sistema. E esse sistema beneficiava poucos. As festas religiosas eram permitidas porque mantinham o povo distraído. A procissão substituía a rebelião. O terço no pescoço era uma coleira simbólica. O medo do inferno, um instrumento mais eficaz que qualquer chicote. A educação, ou a ausência dela, também fazia parte desse pacto. Nas poucas escolas que existiam, a alfabetização vinha misturada com doutrina religiosa. Aprender a ler significava aprender a rezar. A Bíblia era o único livro autorizado. Pensar por conta própria era, muitas vezes, confundido com heresia. E heresia, naquela época, era quase sinônimo de traição. A mente era moldada desde a infância para aceitar, obedecer, repetir. Era ensinado que questionar era pecado, que o sofrimento era caminho para o céu, que a pobreza era virtude. Nesse contexto, o pecado assumia contornos políticos. O desejo era criminalizado, a sexualidade era controlada. As mulheres, sobretudo, viviam entre o convento e o casamento arranjado. As indígenas que resistiam à catequese eram vistas como selvagens, as africanas como corpus servis. A igreja dizia o que podia e o que não podia, e o que não podia quase sempre era aquilo que gerava autonomia. Ao mesmo tempo, o silêncio sobre os abusos cometidos por dentro das sacristias e casas grandes era ensurdecedor. O pecado do Senhor era absolvido. O do escravo, punido. O do pobre, exposto. O da elite, enterrado. Assim, o Brasil foi sendo moldado por uma moral católica que não era apenas religiosa, mas política. Uma moral que legitimava a escravidão, justificava o latifúndio, apagava a cultura indígena, criminalizava o desejo e sacralizava o sofrimento. A fé virou código de conduta. E esse código favorecia quem já estava no topo. A autoridade do padre reforçava a do senhor de engenho. A missa selava acordos de poder. A excomunhão era sentença social. No fim das contas, o Brasil colônia não era só dominado pela força. Era dominado pela fé. E quando a fé é transformada em instrumento de dominação, a alma se dobra antes mesmo do corpo. Era assim que se mantinha a ordem. Não com canhões, mas com crucifixos. Não com gritos, mas com orações repetidas em uníssono, por quem já não sabia mais de onde vinha, nem para onde poderia ir. Antes que o café marcasse o ritmo das plantações, antes mesmo que a cana-de-açúcar se espalhasse como o sangue de uma economia brutal, o trabalho compulsório já era o alicerce do Brasil colônia. Mas esse trabalho não era apenas físico. Era um ritual de controle, um mecanismo que começava na pele, mas atravessava a alma. Muito antes do chamado ciclo do açúcar, a escravidão africana já era parte da engrenagem colonial. E não foi implantada por necessidade, foi implantada por escolha. Uma escolha consciente, sistemática, alimentada por lucros e justificada por discursos teológicos, científicos e morais. A escravidão não chegou ao Brasil como uma solução emergencial para a falta de mão de obra indígena. Ela veio como um projeto, caro, complexo e deliberadamente pensado. Os primeiros negros escravizados trazidos da África não vieram para substituir ninguém. Vieram para inaugurar uma nova lógica de exploração, a lógica da mercadoria humana. Cada corpo embarcado nos navios negreiros era previamente avaliado, numerado, empilhado, segurado, negociado. O Atlântico se tornava um corredor de comércio, e o Brasil, sua ponta final. Esses homens e mulheres não eram vistos como pessoas. Eram coisas, peças, mãos, braços, força. Um sistema inteiro foi construído para desumanizar antes de explorar.
O batismo compulsório servia para apagar a identidade. Os nomes africanos eram substituídos por nomes de santos. As línguas maternas eram caladas à força. A cultura, a religião, os laços familiares, tudo era destruído no desembarque. Não havia passado, apenas presente submisso. O cativeiro começava na chegada, mas o trauma já vinha do mar. E se o corpo negro era mercadoria, seu sofrimento era investimento. Castigos não eram exceções. Eram didáticos. As punições públicas tinham função exemplar. O pelourinho era pedagógico. Ensinar pelo medo era a lógica. O escravo que ousava falar demais, andar demais, respirar demais, era punido. E essa punição era ritualística. Correntes, troncos, açoites, máscaras de ferro. Cada instrumento era cuidadosamente desenhado para produzir dor e silêncio. Não bastava explorar. Era preciso quebrar, anular, reduzir o indivíduo ao papel de engrenagem. Ao mesmo tempo, a naturalização da escravidão era sustentada por um discurso ideológico perverso. A Igreja dizia que o batismo redimia o escravo, que o sofrimento terreno era a porta para o céu. Os senhores afirmavam que tratavam bem os cativos, que ofereciam comida, teto, salvação. Os juristas defendiam que o negro era inferior por natureza, que sua aptidão ao trabalho era genética. Os intelectuais justificavam que a escravidão era uma fase inevitável no desenvolvimento das civilizações tropicais. Tudo era desculpa, tudo era racionalização, tudo era mentira. E nesse ambiente de violência moral e física, a economia da colônia crescia. Não havia grande engenho sem cativeiro. Não havia riqueza sem dor. E essa dor era constante, diária, institucional. O trabalho era de sol a sol, sem pausa, sem salário, sem esperança. Mulheres eram exploradas duplamente, como força de trabalho e como objeto sexual. Crianças nasciam escravas, cresciam escravas, morriam escravas. Não havia escapatória. A liberdade era um conceito proibido. Mas mesmo diante desse aparato de dominação, havia resistência. Silenciosa, cotidiana, persistente. Fugir era uma forma. Criar quilombos era outra. Sabotar ferramentas, fingir doenças, cultivar crenças africanas em segredo. O cativeiro nunca foi aceito em silêncio. Havia olhos que gritavam, gestos que recusavam. O corpo podia ser preso. A alma, não. A escravidão no Brasil. Colônia não foi apenas um episódio. Foi o pilar. A base sobre a qual se ergueram igrejas, palacetes, cidades. Cada parede caiada escondia gemidos. Cada rua calçada trazia rastros de sangue. Cada altar era sustentado por mãos negras em silêncio. E o mais cruel de tudo isso é que, por séculos, o sistema funcionou com a cumplicidade de quase todos. Escravidão era norma. Liberdade, exceção. Escravidão era ordem. Justiça, utopia. Hoje, ao olhar para o Brasil, é impossível não ver os reflexos disso. A estrutura de exclusão permanece. A cor da pobreza, da prisão, da dor, ainda tem tons escuros. A memória do cativeiro, embora silenciada nos livros, continua viva nos gestos, nos medos, nas desigualdades. O trabalho forçado antes do café não foi uma fase. Foi uma semente. E essa semente ainda dá frutos amargos. Enquanto os livros escolares desenham um Brasil colônia habitado por senhores, escravizados e jesuítas, existe um outro país, invisível, pulsando nas margens da história. Um Brasil feito de vozes abafadas, corpos descartados, identidades desfeitas e silêncios impostos. Esse é o território das mulheres, dos indígenas e dos filhos bastardos. Os que não cabiam na lógica patriarcal e senhorial. Os que não tinham sobrenome, herança, proteção divina ou direitos sobre a própria carne. Eram parte da engrenagem, mas não do retrato. Viviam, mas não existem nos documentos. Foram decisivos, mas foram apagados.
As mulheres no Brasil colônia eram vistas majoritariamente como propriedades. Para a elite branca, eram instrumentos de aliança. Casavam-se por estratégia, não por escolha. Filhas de senhores eram oferecidas em matrimônio como forma de fortalecer alianças comerciais e políticas. Sua função era gerar herdeiros e manter o nome da família. Não tinham acesso à educação formal, não podiam administrar bens, não podiam decidir sobre o próprio destino. Viviam entre o altar e o claustro, entre o casamento e o convento. Eram moldadas para obedecer e para calar. Quando falavam demais, tornavam-se escândalo. Quando queriam demais, viravam problema. As mulheres negras e indígenas, por outro lado, sequer eram vistas como sujeitos. Eram força de trabalho e objetos sexuais. Serviam nas cozinhas, nos quartos, nos canaviais, nos confessionários. A violência sexual era uma prática recorrente, sistemática, normalizada. Não havia denúncia, não havia punição. Um senhor podia abusar de uma escravizada sem sofrer qualquer consequência. O filho nascido dessa violência era muitas vezes mantido na senzala. Às vezes, recebia o nome do pai. Na maioria das vezes, não. Crescia como cria da casa, ocupando um lugar ambíguo entre o afeto distorcido e a opressão cotidiana. Esses filhos bastardos, nascidos de relações extraconjugais, de abusos, de encontros forçados, eram um dos segredos mais mal resolvidos da colônia. Muitos carregavam no corpo os traços da elite, mas viviam como servos. Eram lembrados quando o pai adoecia, esquecidos quando o dinheiro falava mais alto. Bastardia era sinônimo de vergonha, e vergonha se escondia. Não havia espaço para esses nomes nas árvores genealógicas. Eram filhos sem herança, irmãos sem direitos, sombras sem rosto. A existência deles era um lembrete vivo de que o poder fazia o que queria, e que a moral era apenas uma aparência. E os indígenas? Para o discurso oficial da colonização, eram almas a serem salvas. Para o cotidiano do Brasil colônia, eram obstáculos. O indígena que aceitava a catequese era domesticado. Ganhava um nome português, uma roupa, uma missão. Era incorporado como mão de obra, usado como guia, pastorado pelos jesuítas. Já o indígena que resistia era inimigo. Era caçado, escravizado, exterminado. Tribos inteiras foram destruídas. Línguas foram apagadas. Costumes proibidos. Territórios invadidos. O mito da terra vazia começava aqui, apagando os que sempre estiveram presentes. A invisibilidade indígena era parte do projeto colonial. Para conquistar, era preciso apagar. A vida invisível no Brasil. Colônia não era marginal, era central. Esses grupos sustentavam a economia, a cultura, o cotidiano, mas eram mantidos fora da história. Não porque não importavam, mas porque importavam demais. Nomeá-los seria reconhecer a violência. Admitir sua importância seria ceder poder. E o poder colonial era fundado na exclusão. Excluir era um ato de manutenção da ordem. Mesmo assim, essa gente invisível resistia. As mulheres se organizavam em redes de solidariedade silenciosa. As indígenas transmitiam saberes nas margens da catequese. Os bastardos reinventavam formas de existir. Os escravizados criavam espaços de fuga simbólica, no canto, na dança, no batuque. A vida não parava. Ela se moldava, se escondia, se transformava. E nesse processo, criava uma outra história, subterrânea, vibrante, real. Hoje, quando olhamos para o Brasil e percebemos quem está nas bordas da política, da economia, da cultura, vemos ecos dessa invisibilidade. As mesmas estruturas que apagaram no passado continuam operando. As vozes que foram silenciadas continuam sendo interrompidas. A dor que foi negada ainda pulsa. Falar dessas vidas invisíveis é desafiar o pacto de silêncio que sustenta o retrato idealizado do Brasil colônia.
É romper com a história contada de cima. É devolver rosto, nome e história a quem sempre carregou o país nas costas, mas nunca foi convidado para sentar à mesa. O Brasil colônia não acabou com a chegada do café. Também não terminou com a independência ou com a assinatura de qualquer decreto. Ele permaneceu entranhado nas estruturas, nos gestos, nas falas, nos privilégios que atravessaram séculos sem jamais serem questionados com a profundidade necessária. O que chamamos de herança é, em muitos casos, apenas a repetição disfarçada de um modelo de dominação que começou lá atrás, quando a terra era do rei, a fé era da igreja e o trabalho era imposto pela força. A colônia não foi só uma fase, foi a fundação. E quando a fundação é torta, tudo o que se constrói sobre ela carrega a inclinação da origem. A concentração de terra, por exemplo, é um eco direto do sistema de Sesmarias. Séculos depois, ainda vivemos em um país onde poucos têm muito e muitos não têm nada. A violência policial nas periferias urbanas carrega a mesma lógica dos capitães do mato, que tinham liberdade para punir, perseguir e executar com o respaldo da lei, ou da ausência dela. A desigualdade racial, escancarada nos dados, nas prisões, nas oportunidades negadas, não é um desvio de rota. É o resultado de uma história que naturalizou o cativeiro e nunca soube o que fazer com a liberdade. E o silêncio? Esse talvez seja o legado mais perverso. Silêncio sobre o genocídio indígena. Silêncio sobre os estupros sistemáticos. Silêncio sobre os quilombos queimados. Silêncio sobre os bastardos renegados. Silêncio sobre os corpos que sustentaram a economia do império, sem jamais serem reconhecidos como parte legítima da nação. O Brasil aprendeu a calar onde deveria gritar. Aprendeu a esquecer onde deveria lembrar. E essa amnésia histórica não é ingênua. Ela é política. Quem esquece o passado repete seus erros. E pior, os repete sem perceber. A escola ainda ensina um Brasil romântico, com bandeiras tremulando ao vento e heróis de cartolina. Mas o verdadeiro Brasil nasceu de um pacto de sangue, suor e silêncio. E esse pacto nunca foi quebrado. Pelo contrário, ele se reinventou, mudou de roupa, de nome, de argumento, mas continua operando. A cada favela ignorada, a cada cota questionada, a cada mulher silenciada, a cada indígena assassinado em nome do progresso, a cada jovem negro morto sem julgamento, a cada voz dissidente taxada de radical. Falar do Brasil, colônia como ele realmente foi, não é nostalgia, nem vitimismo. É um ato de resistência, é um gesto de lucidez. É apontar para as rachaduras do presente e entender que elas começaram muito antes, que nossos problemas não são novos, são velhos, são fundacionais, e só serão superados quando forem encarados de frente. Essa história precisa ser contada com as vísceras expostas, sem maquiagem, sem eufemismos, sem o verniz da historiografia tradicional. O Brasil que existiu antes do café, antes da República, antes da modernidade, continua vivo. Nos muros altos, nos olhares atravessados, nos nomes das ruas, na cor da pele dos invisíveis, nos cargos ocupados, na riqueza herdada, no medo disseminado. A verdade é que o Brasil nunca deixou de ser colônia. Mudaram os símbolos, mudaram as bandeiras, mas a lógica permanece. A lógica de exploração, de silenciamento, de concentração de poder. Resta saber se vamos continuar repetindo esse ciclo ou se, enfim, teremos coragem de rompê-lo. Mas para isso, é preciso lembrar. É preciso contar. É preciso nomear. E é por isso que essa história foi contada aqui. Para que cada um que escute se pergunte: até quando a colônia vai viver dentro de nós? Até quando o país será conduzido como uma propriedade privada com altar, tronco e pelourinho? Até quando seremos herdeiros de um silêncio que só favorece os mesmos de sempre? A resposta talvez comece com uma simples decisão:
Não esquecer.